Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui então ao nosso primeiro estudo do nosso servidor Atonement for All. E esse é o primeiro estudo, também vai ser um estudo que a gente vai fazer essas gravações, né? Para os próximos estudos a gente também vai tentar fazer a gravação, disponibilizar as gravações aqui pelo YouTube. E dessa vez a gente está aqui tratando do texto de Mateus. A gente vai ler Mateus 1, né? E eu vou estar lendo aqui na versão NVT. Então a NVT diz o seguinte: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafa, e Josafa gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias Manassés, e aqui eu vou acelerando um pouquinho só para a gente dar continuidade. Manassés Amon, Amon Josias. Josias, Joaquim e seus irmãos, né? E daí ele fala depois do exílio da Babilônia também aqui, né? Então Joaquim gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó José, marido de Maria, que deu luz a Jesus, que é chamado Cristo, né? E daí ele finaliza dizendo: portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Então, aqui a gente tem, né, a genealogia de Jesus, né? E quando a gente lê genealogia, né, até nessa leitura aqui, a gente fala, nossa, que coisa extensa e fatigante, né? Mas a gente pode tirar muitas coisas das genealogias, a gente pode aprender muito com as genealogias, né, para além de quem foi descendente de quem, que é um registro histórico importante, etc. Mas no caso dessa genealogia aqui de Jesus, a gente tem algumas coisas especiais, né? A gente tem que pensar por que Mateus resolve começar o evangelho dele, esse evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu vou falar para vocês, muito provavelmente vocês vão ouvir barulhos de carros, de algumas motos passando. Eu moro bem aqui do lado da rua aqui, então vai aparecer alguns barulhos no meio. Mas qual que é o objetivo então de Mateus já abrir com o seu estudo com uma genealogia, né? Justamente ele tem alguns objetivos com esse. Um dos primeiros que a gente vê ao longo do Evangelho de Mateus é esse objetivo que o Mateus tem de mostrar aos judeus, um público judeu, um público que conhece a Torá, que tem conhecimento do Antigo Testamento, dos profetas, livros históricos e tudo mais, como de fato, a partir do Antigo Testamento a gente consegue compreender que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é justamente o Cristo, né? Jesus é o Cristo, é aquela pessoa esperada, o Rei Libertador de Israel, que foi tão prometido e tão esperado por aquele povo, né? E ao longo de Mateus a gente vê, né, ainda mais nesse início, como ele vai citando os profetas e como ele quer apontar para isso. Mas Mateus também faz isso de uma forma especial logo nesse início com essa genealogia, né? Então, através dessa genealogia a gente pode entender algumas coisas. Primeiro, com o título da genealogia, o título já diz muito. Primeiro que ele já chama Jesus de Cristo, logo no começo, e fala descendente de Davi e de Abraão, né? Ou em algumas outras traduções, filho de Davi, filho de Abraão, né? Que fala justamente disso. Um dos pré-requisitos que os judeus, esse povo esperava por esse Messias, o Libertador, é que ele seria um descendente de Davi. E nesse sentido, Jesus Cristo já se mostra presente aí, né? Já cumpre um desses pré-requisitos, né? Mas um pouco além até dessa questão da descendência, dessa questão profética, a gente pode aprender muito com essa genealogia no que diz respeito a que tipo de pessoas ela cita. Geralmente quando a gente vai ler lá aquelas genealogias extensas de Gênesis e etc., a gente vê alguns padrões. Primeiro que a genealogia sempre começa pela
pela pessoa mais velha, né? Nesse caso a gente tem Jesus Cristo, como que geralmente a pessoa mais velha era a pessoa mais importante, mas como se trata de Jesus Cristo aqui, a gente começa logo com Jesus, é a genealogia de Jesus Cristo, não é a genealogia de Abraão, né? Não é a genealogia de José, mas é a genealogia de Jesus Cristo. Então isso já tem isso de diferente. E aqui as pessoas que estão inclusas nessa genealogia, porque genealogia é o lugar para você colocar as pessoas mais importantes. E até nessa genealogia aqui, Deus faz de novo aquela brincadeira que ele faz, né, com a gente ao longo de toda a Bíblia, de você poder escolher o primogênito, mas você escolhe o filho mais novo, de você poder escolher um fariseu totalmente preparado, conhecedor da lei, e você escolhe pescadores, né? Então Deus escolhe aquelas coisas fracas, loucas do mundo, para subverter justamente essa noção do mundo de sabedoria e ensinar pra gente algumas coisas. E através das pessoas que a gente tem aqui nessa genealogia, a gente pode aprender coisas. Primeiro, era muito raro a gente ver uma ênfase em mulheres nas genealogias. E aqui nessa genealogia de Jesus a gente tem mulheres. A gente tem 5 mulheres, né? E 3 delas têm algumas coisas interessantes pra gente aprender. A gente é citada Tamar nessa genealogia. Tamar, vocês podem lembrar, é a nora de Judá, né? E daí o filho dele morre, ela fica viúva e Judá tenta de alguma forma dar entrega para outro filho, não dá certo, ambos morrem e daí no fim acaba tendo um fim bem triste para essa história, assim. E Tamar lembra então esse fracasso de Judá lá em Gênesis 38, 6 a 30. A gente vê essa história e a gente vê um episódio ruim ali ligado a isso. Raabe também, né? Raabe, né, que foi responsável, muito importante o papel de Raabe como uma pessoa que auxilia o povo a caminhar para a Terra Prometida, né? Mas Raabe era uma meretriz, né? E era gentia, uma pessoa que foi inclusa na aliança. E daí a gente já tem coisas mais interessantes, porque além de Raabe, a gente também tem Ruth, que era moabita, né? E a lei, né, falava algumas coisas em relação aos moabitas. Os moabitas foi o povo que chamou lá Balaão, aquele profeta lá, que o rei fala, vai, amaldiçoa Israel, ele abençoa Israel, né? E chama aquele povo, mas ele faz aquilo em má intenção e também não socorre o povo de Israel. Tanto que quando a gente vai ler Deuteronômio, a gente vê uma maldição para os moabitas, né? A gente vai ver uma maldição. E aqui, se você tem esse privilégio de alguém que seria amaldiçoado, ser parte aí da ascendência, daquilo que vai dar fruto aí ao Messias, né? É uma grande bênção, né? Até mesmo, né, Maria se diz, né, quando ela faz naquele cântico de Maria, eu serei chamada bem-aventurada por várias gerações, justamente por isso, por ter esse privilégio de você estar ali na linha genealógica do próprio Cristo, do próprio libertador, daquele tão esperado. E aqui a gente tem uma gentia, Raabe, a gente tem Ruth, uma moabita, né? A gente também tem Batseba, né, o símbolo da ruína de Davi ali, um dos piores pecados de Davi. Então Deus escolheu pessoas assim que retratam momentos difíceis da história de Israel, e escolheu pessoas que não são talvez os grandes exemplos, né, os heróis que aquela sociedade judaica gostaria de exaltar. De novo, Deus faz aquela inversão de valores, como fez com o primogênito que não é escolhido e o filho mais novo que é priorizado, né? Deus faz de novo, né, essa escolha, e isso nos ensina muito através das genealogias também, né? Então tem coisas muito interessantes que a gente pode aprender com as genealogias logo aqui, né? E fala muito a respeito de como Deus, que essa aliança é para todos, é para os fracos, é para quem é gentil, é para o judeu, é para aquele que errou, mas encontra o perdão em Jesus Cristo e que é abençoado em Jesus Cristo, né? Então as genealogias podem ensinar muito a gente. Mas seguindo um pouco, essa genealogia começa em Mateus 1, termina lá em Mateus 17, e seguindo o texto, lá em Mateus 1,18, a gente lê o seguinte: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava, porém, prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou, pelo poder do Espírito Santo, né? Então, aqui, né, e daí ele fala um pouco sobre José ali seguindo, né? José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública, né? Esse episódio também aqui é muito interessante, né?
Então, a gente vê aqui, nesse ato de José, algo que eu diria, que é a inauguração de uma nova relação com a lei, com Cristo já no ventre, né? Esse episódio de você pensar, não sei se o pessoal conhece, por exemplo, a questão do casamento judaico. Muito provavelmente vocês já leram lá em Jacó, em Isaac, o pessoal vai lá e procura entre os crentes, né, entre sua própria etnia, judeus, pessoas com quem eles possam se casar, né? Então eles escolhem parentes e tal, e daí tem a questão do dote, né? Então você paga para ter a mão ali, paga para ter a mão da sua esposa, né? E essa questão do dote era bem importante também, justamente porque muitas vezes o dote era o que auxiliava a viúva quando o marido falecia, né? Então a mulher ali desprovida de algum recurso financeiro, ela pode contar às vezes com o dinheiro do dote ali para se sustentar. Até alguns dizem, por exemplo, que aquela viúva pobre que dá aquelas moedinhas lá, né, que os fariseus vão lá e dão um grande dinheiro, e ela dá algumas moedinhas, e Jesus fala, olha, ela deu tudo que ela tinha, né? Aquilo foi a maior oferta. Dizem que aquela viúva até poderia ter dado o que era o restante do seu dote, né, o último recurso que ela tinha ali para a sobrevivência dela. Então, mais ou menos dessa forma funcionava o matrimônio judaico. E o noivado, ele era uma responsabilidade bem grande, assim. Embora não tivessem relações sexuais naquele período, já eram considerados marido e mulher, já era algo que não tinha volta dali para frente, era continuar o casamento. A única forma de você quebrar, de você parar ali aquele matrimônio que estava sendo colocado ali no noivado, era justamente por infidelidade, né? Então, se tivesse ocorrido do adultério, a pessoa poderia ir lá e daí tinha aquela pena que está no Levítico e também em Deuteronômio em relação à traição, a pena máxima, né, na lei, que é justamente a morte por apedrejamento, né? O adúltero ia ser castigado, ele e o seu parceiro lá iam ser castigados, ia ter a morte por apedrejamento. Então era a maior penalidade ali no Antigo Testamento, que tinha isso. E José, tendo esse acontecimento aí, ele poderia muito bem ir lá, né, denunciar Maria publicamente, falar mal dela e ainda fazer com que ela fosse morta por apedrejamento. Ele poderia fazer isso. Naquele momento, né, ela estava em noivado, não poderia ter relações e ela ainda teria traído ele, né? Então, só que ele vai lá e o texto fala, José, seu noivo, era um homem justo, resolveu romper a união em segredo. Então ele podia fazer aquilo publicamente e ocasionar a morte de Maria, mas sendo um homem justo, ele faz aquilo em segredo. E isso me lembra muito o episódio de Jesus com a mulher adulta. E daí que eu digo que logo no ventre Jesus já transforma o modo com que a gente se relaciona com a lei. Ele poderia ir lá e cumprir a lei, mas da mesma forma com que Jesus diz, né, quem nunca pecou, vá lá e atire a primeira pedra, né, mate então por apedrejamento. E quando as pessoas olham para si, para o seu próprio pecado, eles enxergam o outro de uma outra maneira. A piedade, a caridade, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente tem ciência dos nossos próprios pecados, também é diferenciado. Não é como o fariseu, né, que não enxergando e mesmo se exaltando e pecando nesse sentido, busca a destruição do outro, é que a gente busca auxiliar o outro. Não é aceitar o pecado, mas é auxiliar a pessoa que não peque mais e não condenar essa pessoa à destruição. Então já no ventre Jesus já vai modelando, já vai preparando o seu povo, né? O seu próprio pai ali vai sendo modelado naquele momento ali, né? Então é muito interessante, já no berço Jesus já faz isso. E é muito interessante também o que acontece depois, né? Esse episódio. Então o anjo vem, né, e fala, né? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Aqui a gente vê também um episódio que logo depois disso de José, né, na sua justiça e no seu amor e na sua compaixão, poupa sua esposa daquilo, sua noiva daquilo,
E logo em seguida vem o anjo e explica para ele o que tinha acontecido de fato, né? Que uma profecia estava se cumprindo nele. Deus tinha escolhido aquele casal ali para trazer, né, o Messias a esse mundo, para trazer esse Messias, Deus encarnado, para esse mundo, né? E é muito interessante o nome, né, justamente, que é dado, porque a gente tem aquela profecia que fala de Emanuel e cita-se Emanuel, mas o nome que é dado, né, a esse Messias é Jesus, né? E Jesus nada mais é, né, do que a versão grega do nome de Josué, o mesmo Josué lá que vai proceder lá o Moisés, né, na liderança do povo de Israel. Tem a versão grega, então, desse nome dele seria justamente Jesus, né? E esse nome significa Yahvé, né? Yahvé é a salvação, ou Yahvé salva, Deus salva, né? Então Deus está, até mesmo no nome de Jesus a gente está vendo como Deus está operando a salvação naquele povo, incluindo pessoas, gentios e não gentios, na sua genealogia, abençoando, né, e colocando eles para serem lembrados por gerações e gerações, como aquelas pessoas que vão ser os ascendentes do Cristo, né, transformando o modo como as pessoas se relacionam com a lei e com o seu cumprimento, e até mesmo na forma que é selecionado o nome desse Cristo, né, que de Deus vem a salvação. Deus está operando a salvação nesse povo, Deus está sinalizando a salvação nesse povo, fazendo os milagres, trazendo a vida, né, dessa criança através de uma virgem, né, através do Espírito Santo, né, tudo isso vem acontecendo, né, de Deus vem a salvação. Então até nisso, e como tem títulos, né, esses títulos também, porque Mateus abre falando de Jesus Cristo, né, e a gente sabe que Jesus Cristo não é nenhum sobrenome, né? Jesus, ele era de Nazaré, então conhecido como Jesus o Nazareno também, e esse Cristo é justamente isso, né? É o Messias, ela também é uma versão grega de novo, né? Como o Novo Testamento é escrito em grego, então Cristo, né, nada mais é do que a versão grega aí da palavra do hebraico Messias, né, que também significa ungido, né, que está referente a todos aqueles processos lá que a gente vê lá no Antigo Testamento, como por exemplo o episódio da coroação, da unção de Saul, ou depois do rei Davi e de todos os outros reis de Israel que vão partindo dali, né, e se derramava aquele óleo, né, tinha esse processo de unção, e aquele era o ungido, né, o escolhido de Deus, e Jesus é o escolhido de Deus, o Messias, que é esse rei libertador que vem salvar, né, que é tão prometido e vem salvar o povo de Israel. E a gente também tem isso, né, do fato de ser o Emanuel, né? Então o povo no deserto tinha medo de subir no monte, né, de subir no monte e falar com Deus, porque tinham medo, e fala: vai, Moisés, no nosso lugar, né, vai no nosso lugar e fala com ele e tal. E o povo tinha medo, porque era um Deus muito grande, muito imenso, era tanto poder, e Deus vem e se faz pequeno, Deus vem e se faz humano, Deus habita entre nós, Deus se faz Emanuel, um Deus conosco, um Deus entre nós, é um Deus que a gente pode reconhecer, é um Deus que a gente pode olhar, né? É um Deus que tem imagem, né? Por um lado a gente tinha um Deus que não tinha imagem, não se fazia uma imagem, uma escultura como todos os outros deuses. Agora a gente tem um Deus palpável, um Deus material ali, né? Um Deus em carne do nosso lado, né? Então Jesus também se faz, Emanuel se faz Deus conosco, né? E também é interessante, né, a forma que o anjo aparece a José em sonho, né? Então tem toda essa relação com sonhos, tal como foi com os próprios 6 magos, ou como foi com a esposa do Pôncio Pilatos, ou como foi com José, também Deus se comunicou com o pessoal ali através dos sonhos, né? Então, gente, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, né? Um pouco dessa análise para a gente pensar esse primeiro capítulo de Mateus de uma outra forma, a gente pensar nesses detalhes, nisso que o texto conta que às vezes a gente não presta atenção, para a gente valorizar as genealogias e ver como mesmo dentro das genealogias ali tem algo sendo apresentado, mostrado, a mensagem que vem se revelando através dessas condutas, do comportamento desses personagens mesmo da narrativa bíblica, essas pessoas que estão presentes na narrativa bíblica, para além daquilo que é expresso em palavras, em ordens. A Bíblia conta muito pra gente através da narrativa, ela conta muito pra gente através da história, ela conta muito pra gente através da forma e da cultura que está imersa
na narrativa bíblica, né? Então, se a gente se atenta a isso, se a gente consegue observar essas coisas, a gente consegue entender um pouco mais daquilo que Deus tem pra gente, daquilo que Deus tem mostrado pro seu povo ao longo de todos esses anos, né? Então, eu agradeço a participação de vocês. Para quem vai assistir aqui é a finalização, e para quem está presente aqui online, a gente vai agora partir para o nosso momento de perguntas. Agradeço a participação de vocês, a atenção de vocês, e a gente se vê na próxima.